TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas nesta segunda-feira. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo do dia. A gente volta ao vivo aqui do Teatro Bento Quirino. A partir de agora, você passa a acompanhar mais uma reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como finalidade discutir melhorias urbanísticas para toda a cidade de Campinas. Essa frente parlamentar tem como presidente o vereador Paulo Gaspar. Ele que já está aqui na mesa junto com os convidados. Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero lembrar que você acompanha toda essa reunião aqui pela tela da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. A gente está ao vivo no Facebook e no YouTube da TV Câmara Campinas. Então fique com a gente até o final, acompanhando toda essa discussão. Boa tarde a todos, bem-vindos à 17ª reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana. Hoje nós vamos falar sobre a ação cultural na metrópole em crise. Temos a honra de receber a professora, né? Posso chamar? Regina Márcia Moura Tavares, que é antropóloga e membro da Academia Campinense de Letras, e aqui ao meu lado também a Giovana Tonella, que vai nos assessorar aqui com o audiovisual, enfim. Quero agradecer a presença da Olga Afonso Ferreira, que é tradutora pública, da Maria Isabel Melo de Paolis, servidora pública da Unicamp, a Gabriela Celani, que é professora de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, o Patrick Aprígio da Mata Santa Genebra, o João Demarco, que é economista. Temos também a Adriane Carvalho, a Gisela Pupo, o Lucas, e agradeço também ao cerimonial da TV Câmara, que está sempre nos auxiliando. E hoje aqui temos um momento histórico e vamos falar de história também de Campinas. E sem demais delongas, antes de passar para a professora Regina, um recado, né? A gente esteve aqui debatendo a questão do projeto do Centro de Requalificação do Centro de Campinas durante várias reuniões, e na última sexta-feira estivemos com o vice-prefeito Vanderlei de Almeida, junto com outros secretários, o Arli da Coab, os vereadores Rossini, Salvetti, corpo jurídico da prefeitura, e nós fomos levar as emendas que foram redigidas pela Gisela Tibiriçá, que é arquiteta e advogada também da Coab, e nos auxiliou no trabalho dessas emendas. Entregamos na mão do vice-prefeito, que ficou de estudar, né? Vocês sabem que o projeto de requalificação do centro de Campinas está aqui na Câmara, já um mês atrás foi protocolado. Temos críticas duras a esse projeto, que na nossa visão é muito modesto, não está à altura da cidade de Campinas. E a gente tentou, durante 3 meses aí, construir junto com o governo essas emendas, mas infelizmente a gente não teve esse apoio. Tivemos que fazer exclusivamente com o que nós colocamos aqui em debate na frente parlamentar, e por isso desde já agradeço a Gisela e a todos que participaram, direto ou indiretamente, seja aqui durante as reuniões presencialmente, ou seja durante as discussões nos nossos grupos do WhatsApp aí, que a Regina faz parte, e todo dia a gente está trocando ideia. Então, parabéns, foi uma grande ação aí da Frente Parlamentar, mais uma, né? Discutindo temas importantíssimos para Campinas. Então agora eu vou passar para a professora Regina para a gente falar sobre... eu vou ler a introdução aqui, né? Do nosso... da Metrópole em Crise, Ação Cultural da Metrópole em Crise. A gente colocou no nosso card lá, que foi compartilhado nas redes sociais, as mudanças aceleradas dos últimos 50 anos, o processo de urbanização em marcha ascendente, a metrópole como um mosaico pluricultural e a ótica equivocada na análise do fenômeno cultural, a variedade das heranças culturais, o descaso e a orfandade perigosa, a experiência exitosa em Quebec e Canadá com projetos de ação cultural capazes de promover integração social, abrir frentes de emprego, resgatar múltiplas memórias, requalificar o centro histórico, resgatar a autoestima e a identidade dos cidadãos, a posição política da província, estimular o
o turismo cultural sustentável, enfim, os espaços públicos de animação cultural permanente. Então, eu agradeço demais a presença da professora Regina e já com a palavra eu vou ligar para você. Aí você fala bem perto do... Boa tarde a todos. Meus cumprimentos, vereador Paulo, por essa iniciativa, de criar a frente parlamentar para discutir a requalificação do centro de da área central de Campinas, né? Eu fiquei entusiasmada quando eu li essa proposta que estava em andamento como membro da Academia Campinense de Letras, conversei com o meu presidente e disse: eu gostaria de representar a academia, né, nesta frente parlamentar, porque eu acho que eu tenho algumas coisinhas para falar que vão ajudar a pensar a requalificação do centro de Campinas, da área central de Campinas. Aliás, diga-se de passagem que esse tema, ele é antigo, né? Essa procura de pensar a requalificação da área central da nossa cidade, ela é bem antiga. Eu até abri lá os meus guardados, o meu estande, e vi, inclusive, veja aqui, vereador, revitalização do centro da cidade, ciclo de debates. Isso é do tempo que o secretário municipal de planejamento era o Semeghini, né? Ulisses Semeghini. Eu não tenho a data desse encontro, mas eu estou vendo aqui que eu participei dele. Aqui tá inclusive o resumo do que eu falei nesse encontro. Isso aqui foi promovido, esse trabalho, esse ciclo de debates, foi promovido na época pelo Centro Cultural ali do Jonas, né? E foi muito interessante, os secretários participaram, professores universitários participaram. 2013. 2013, ele localizou aqui, revitalização, né? Então nós estamos há anos, décadas, né, pensando. Agora na pandemia também, eu fui convidada para falar também numa outra, aí nós fizemos tudo isso. Estou contente, estou com a presença do meu querido irmão e minha cunhada, que vieram. São os meus grandes estímulos. Porque vocês sabem, aos 81 anos, né, não é muita coragem a gente continuar fazendo palestra, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho 81 no corpo, mas estou com 40 na cabeça por enquanto, graças a Deus. Bom, então, isto aqui eu fui convidada para falar também ideias e propostas para a requalificação do centro de Campinas. Veja aqui, vereador. Foi promovido pelo Observatório Centro de Campinas. Eu falei, aqui está um resumo do que eu falei e de todos os outros que participaram. Isso foi feito tudo online, porque estávamos em plena pandemia, né? Como ele disse, eu não faço slides no computador, mas eu já faço palestra online. Então, eu mexo no computador. Aqui você vê, tem coisas interessantes. Aliás, o que eu acho que é muito complicado aqui em Campinas é os grupos não se aproximarem. É tudo grupinho aqui, grupinho ali, grupinho aqui. Quando eu vim de São Paulo, nos anos 70 para cá, eu estranhei muito isso. Muito. Aliás, eu costumo dizer grosseiramente que isso é um ranço do baronato. É um ranço do baronato.
Campinas tem esse ranço. As pessoas parecem que não querem se misturar, não querem se encontrar, não querem trocar ideias, né? E eu acho que é complicado. Então esse grupo aqui, por exemplo, vereador, eu acho que devia estar envolvido agora também nisso, porque as propostas são interessantes, né? Então, nós tivemos várias oportunidades, também a Câmara Municipal, isso é importante que o vereador saiba e que a Câmara toda tenha consciência. Quando era presidente desta Câmara Municipal, Romeu Santini, meu querido companheiro Romeu Santini, ele era presidente e nós fomos até ele, um grupo grande, e falamos: Santini, nós queremos fazer um seminário durante uma semana para pensar a cidade de Campinas. Ele disse: a Câmara de vocês. Abriu a Câmara, nós fizemos um seminário um simpósio, nós fizemos um simpósio durante uma semana, trouxemos gente de todo o país, trouxemos o secretário de Cultura de Curitiba, na época, para falar sobre a experiência de Curitiba, né, que hoje é vista como modelo, não só no Brasil, como no exterior, né, e de desenvolvimento, e nós fizemos, vereador, este documento, e foi todo ele, naquela época, tinha taquigrafia. Ele foi todo taquigrafado aqui, todo o encontro da semana, e estes anais estão aqui na Câmara. É preciso verificar a época, eu sugiro que se faça uma pesquisa, foi interessantíssimo. Eu tenho uma cópia dele, só que é um calhamaço desse tamanho e eu não quis trazê-lo, entendeu? Mas a Câmara deve ter na sua biblioteca, né, esses anais desse encontro, que foi muito importante e que tem sugestões interessantíssimas, né? O que me faz trazer esse tema aqui na Câmara é porque eu venho insistindo que a Constituição, eu tenho a Constituição atualizada do Estado de São Paulo, ela, no seu capítulo 3º, da educação, da cultura, dos esportes e lazer, ela fala sobre a preservação e difusão e expansão do patrimônio cultural, o desenvolvimento da capacidade e elaboração e reflexão crítica da realidade, e por aí vai. A educação da criança de 0 a 6 anos, integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias dessa idade, e vai aí por diante falando da importância deles conhecerem a memória, o patrimônio da cidade. Na seção 2 da cultura, artigo 259, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações. Artigo 260. Constitui patrimônio cultural estadual os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação e à memória de diferentes grupos formadores da sociedade nos quais se incluem. As formas de expressão, e aí vai por diante, artigo 262, criação, compete ao Estado, ao poder público, incentivar a manifestação cultural, mediante criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, a divulgação e apresentação das manifestações culturais. E aí põe e artísticas. Aqui está errado. Cultura envolve tudo. Aliás, é uma observação que eu gostaria de deixar bem insistir aqui.
eu não aguento mais ouvir o pessoal falar em cultura como se fosse só arte. Cultura não é arte só. Cultura é o conjunto de usos e costumes que uma população cria para viver num determinado habitat natural. Tudo que nós criamos através da nossa capacidade criativa, que nós adquirimos há 60 mil anos atrás, através de uma mutação que nós tivemos no cérebro, nós temos condição de criar símbolos, e criando símbolos nós podemos criar cultura, diferentemente do que outros mamíferos. A espécie Sapiens teve, vocês sabem que as mutações ocorrem ao acaso, né? E dependendo da possibilidade que um mutante tenha de sobreviver em melhor qualidade no habitat natural, aquela mutação se propaga, se fixa, e nós recebemos isso há uns 60 mil anos atrás, em mutações que a espécie teve. Hoje nós somos criadores de cultura. Cultura, usos, costumes que nós fazemos. O café da manhã que nós tomamos é cultural. O café com leite, o pão com a manteiga, o americano tem um outro café da manhã diferente do nosso, que tem a ver com a realidade dele, que era uma realidade gelada. Ele tinha que sair de manhã para trabalhar, então ele tinha que sair bem carregado de proteína, né? Então ele come o bacon, o ovo, né? Tudo isso para ficar forte, e depois no meio do dia, lá no trabalho, ele toma um lanche, come um sanduíche, né? E coisa. Os nossos hábitos todos são culturais. A maneira como nós velamos os nossos mortos, como nós fazemos os nossos encontros de amigos, comemoramos o aniversário das pessoas, tudo isso é cultura. A parte política que nós criamos, as instituições políticas são culturais, as instituições religiosas são culturais. E, obviamente, nós temos a aculturação, que é, principalmente nesse momento de globalização, nós ficamos trocando usos e costumes. Isto tudo é cultura. Pelo amor de Deus, uma vez eu vim nesta Câmara, vereador, e tinha um vereador que só falou em cultura como se fosse produção literária, teatro, música, coisa. Tudo isso é cultura também, mas não é só isso. Cultura é tudo, né? Então, o patrimônio cultural de um povo é tudo aquilo, a herança cultural nós vamos criando ao longo do tempo, né? E temos uma herança vastíssima que vem se criando na nossa relação com o meio, o habitat natural. Nós temos que ir inventando soluções, né? Soluções médicas, soluções para a alimentação. Isso tudo é cultural, né? A alimentação é cultural. Você vai no Japão, eles te servem uma comidinha que você não quer comer. Não é bem aquilo que a gente quer comer, não é? Não é aquela comidinha. A gente come, mas a alimentação é cultural. É cultura também. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, além da Constituição do Estado de São Paulo, nós temos em Campinas uma lei orgânica do município que nunca é respeitada, né? A lei orgânica do município, eu venho mostrando isso também nessa Câmara faz muito tempo, quando eu venho falar aqui, da cultura, artigo 239. O município incentivará a livre manifestação cultural através de criação, manutenção, abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais. Aí eles põem e artísticas, está errado. Só culturais já inclui o artístico.
Oferecimento de estímulos concretos ao cultivo das ciências artes. Incentivo à promoção e divulgação da história, dos valores humanos e das tradições locais. Desenvolvimento e intercâmbio cultural. Item 8º do artigo 239. Instituição do programa de educação cultural como matéria inter e multidisciplinar. Isso não acontece nas nossas escolas. Não acontece. Eu, inclusive, entreguei ao vereador agora e vou deixar na Câmara para distribuir gratuitamente para todo mundo esta cartilha de educação patrimonial. Eu quero que seja discutido, eu quero que uma pessoa a partir dos 10 anos, 9, 10 anos, leia e entenda. Porque não adianta também a gente ficar na universidade fazendo tese, doutorado, pós-doutorado e a população não sabe nada. Entendeu? Não tem a mínima ideia do que seja. Permanece na ignorância. Então nós temos que fazer cartilhas de educação patrimonial para que o motorista de táxi saiba o que é patrimônio cultural, qual que é o patrimônio cultural de Campinas, por que é. Então, essa cartilha tem esse objetivo. E eu já fui falar atualmente com o secretário da Educação que eu gostaria que fosse colocado nas escolas para discutir. Né? Da mesma forma como eu doei 1.500 livros que foi inclusive receber um prêmio da Unesco. Eu recebi quando uma ocasião eu estive em Paris, na Rue de Mioli, onde fica a Unesco, eu fui recebida com o meu livro na mão, pela coordenadora do patrimônio cultural. Por quê? Porque, modéstia à parte, eu fui a primeira no nível mundial que disse que a cultura lúdica da infância é o maior patrimônio cultural da humanidade. E se não for cultivada e devidamente preservada e desenvolvida junto às crianças, os seres humanos, este Homo sapiens, vai enfrentar problemas sérios ao longo do seu desenvolvimento. Eu costumo dizer o seguinte: a criança que não faz trava-línguas brincando, ela vai ter que consultar o fonoaudiólogo posteriormente, porque ela vai estar com a língua presa, ela não abre a boca para falar, ela fala com a boca fechada, né? O trava-língua é para você aprender a usar a boca para falar, para se comunicar. E brincar coletivamente, em roda, brincar cada brinquedo. Aqui neste meu livro foi uma pesquisa durante 2 anos. Eu estava ainda conselheira do Estado, do CONDEFAT, quando eu comecei essa pesquisa. E um dia que eu acabei, a Unesco me mandou o dinheiro para tirar cópia desse livro. Eu cheguei e coloquei na mesa dos conselheiros do CONDEFAT, assustaram. Ai, a Regina quer brinquedos e brincadeiras, patrimônio da humanidade. Por quê? Porque até hoje no nosso país, patrimônio sempre serviu para projetar as classes dominantes. Então só se tombava. Aliás, eu me baseio, a minha visão de patrimônio se baseia em 1936, o grande, agora fugiu o nome dele, Mário de Andrade, escreveu uma carta, 1936, ele escreveu uma carta de princípios para a criação do que foi depois o SFAM, que era o Serviço de Preservação do Patrimônio Cultural Nacional, que depois virou IFAM. Mário de Andrade, eu me baseio em Mário de Andrade. Mário de Andrade, nessa carta de princípios, ele fala: nós temos que preservar todos os usos, costumes, religiões, manifestações religiosas, manifestações artísticas, manifestações literárias, histórias, memórias de toda a população do Brasil, incluindo indígenas, incluindo a população negra, incluindo os descendentes dos vários imigrantes que por aqui estiveram. Só que, ao longo do tempo,
o que foi acontecendo? O IPHAN foi sendo constituído basicamente de engenheiros e arquitetos. Foi havendo uma seleção. Poucas pessoas da área de humanas, da área das ciências sociais, né? E ele foi enfatizando muito só a construção, né? O aspecto mais da construção, dos bens que nós chamamos móveis, né? E, aliás, imóveis, né? E o patrimônio imaterial, né? Que não é construído, foi sendo deixado de lado. Nós temos uma excelente obra de uma professora que trabalhou 30 anos no IPHAN, agora o nome dela não me vem à cabeça, onde ela mostra a grande mudança que houve num determinado momento no IPHAN para incluir aquilo que precisava ser incluído. Então eu gostaria agora que a minha querida neta assessora projetasse 3 frases que eu selecionei, porque elas são em que eu me baseio para trabalhar. Tá lá? Leiam. Primeira, Celso Furtado. O desenvolvimento de uma sociedade tem de ser concebido como processo criativo de invenção da história pelos homens, enquanto indivíduos, coletividades, na escala de realização de suas potencialidades. Isso Celso Furtado escreveu num livrinho maravilhoso dele, que se chama Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. Da edição, eu pus aqui a edição para vocês, página 63, para vocês procurarem. Outra frase que me é fundamental, foi de Aloysio Magalhães, ex-ministro da Cultura do Brasil. Ele, no discurso da instalação dos Conselhos Estaduais de Cultura das regiões Centro-Oeste e Norte, ele chegou lá e disse assim: quais são os valores permanentes de uma nação? Quais são verdadeiramente esses pontos de referência nos quais podemos nos apoiar, podemos nos sustentar, porque não há dúvida de sua validade, porque não podem ser postos em dúvida? Só os bens culturais. Estamos num processo nítido de querer encontrar nossa identidade política. Não há outro caminho a não ser o conhecimento, a identificação, a consciência coletiva, a mais ampla possível, dos nossos bens e nossos valores culturais. E, finalmente, a Conferência Intergovernamental sobre Política Cultural para o Desenvolvimento, da Unesco, que em Estocolmo, essa foi de 98, mas eu tenho outras posteriores onde esta mesma questão é reafirmada. Fazer da política cultural um dos elementos-chave da estratégia de desenvolvimento. Ninguém leva isso em conta. Todo mundo pensa que promover a criatividade e a participação na vida cultural, reforçar, assegurar e ampliar a política de proteção ao patrimônio cultural, tangível e intangível, móvel e imóvel, e promover a indústria cultural. Promover a informação, que aliás, nós não fazemos isso, o Brasil está entupido de indústria cultural norte-americana e estrangeira. Por quê? Nós não valorizamos a nossa. Não a estudamos, não projetamos, não colocamos em evidência, não ensinamos para ninguém. Então, o Itamaraty, aliás, eu coordenei um encontro no Fórum Cultural Mundial, no Anhembi, há muitos anos atrás, nem me lembro quando foi esse Fórum Cultural Mundial, em São Paulo, e eu me lembro que na mesa que eu coordenei, veio uma professora
do Canadá. E ela, quando se levantou para fazer a exposição dela, ela disse: eu vim do Canadá até aqui, atravessei o Equador para alertar vocês. Nós estamos sofrendo no Canadá com o avalanche da indústria cultural norte-americana. Está acabando com as nossas tradições, está acabando com a nossa cultura, não está levando os jovens a saber, na realidade, o que tem a ver com ele, com a sua nacionalidade, né? Eles, aliás, diga-se de passagem, eu vejo até pelas minhas netas mais jovens, os netos, etc. Eles só ouvem música norte-americana. Ninguém. Por quê? Sabe por quê? Porque esta canadense alertou. Ela disse: eu vim para dizer para vocês que toda vez que vocês têm que fiscalizar o Itamaraty, porque toda vez que o Itamaraty faz um acordo de cooperação com os Estados Unidos, passagem de tecnologia, apoio em alguma coisa, apoio numa área de educação, qualquer coisa, o último item do acordo de cooperação é o seguinte: a partir deste momento, o país com o qual estamos fazendo o acordo de cooperação se compromete a veicular durante 20 anos a indústria cultural norte-americana. Ela alertou, fez esse alerta nesta reunião do Fórum Cultural Mundial. Eu nem imaginava que o Itamaraty fazia esses acordos de cooperação e onde tinha esse item importante, né? Eu também não sabia. Então ela disse: nós estamos sofrendo demais com a avalanche da indústria cultural norte-americana. Então nós temos que trabalhar muito essa questão e fazer da política cultural um dos elementos da nossa cultura, proteger o patrimônio tangível e intangível, móvel e imóvel, promover a nossa indústria cultural, promover a informação sobre a diversidade cultural e linguística dentro das comunidades e para a sociedade como um todo. Nós temos que mostrar que nós somos um mosaico de culturas. Nós somos um mosaico de culturas. Eu, às vezes, entro em debate com algum colega meu da Academia de Letras, porque também eu olho e acho que eles são, em alguns deles são muito elitistas, né? Eles acham que o patrimônio cultural é só uma produção literária de um certo nível, é isso. E não. Por exemplo, a lavagem da escadaria da igreja, né? Seja lá no Bonfim, seja aqui em Campinas, onde nós tivemos um contingente de escravo violento, né? Talvez o maior contingente escravocrata do Brasil, depois de Pernambuco, é Campinas, né? É Campinas. Nós temos tradições afro que são importantíssimas e que têm que ser preservadas e conhecidas, né? E têm que ser mostradas como patrimônio nosso, da população. E não só, eu sou uma das que defendo demais, vou deixar aqui com o vereador, um projeto para um centro multimodal Carlos Gomes, entendeu? Porque é impossível que Campinas não homenageie devidamente o maior compositor operístico das Américas do século XIX. Você vai em Salzburgo, você toma café com Mozart, almoça com Mozart, janta com Mozart. Você vai na Inglaterra, na Alemanha, você faz tudo isso com Beethoven. E também Wagner, né? O grande compositor Wagner. Você faz isso com... Campinas faz...
Primeiro fazia uma semana, agora faz um mês de homenagens a Carlos Gomes. Eu já, esse ano, eu me permiti desligar da comissão, porque eu falei, eu não vou fazer festinha de grupo escolar para o maior compositor operístico das Américas do século XIX, nascido em Campinas. É festinha de grupo escolar de fim de ano, entendeu? Nós temos que ter um teatro de ópera, nós temos que ter um centro cultural enorme. O mundo inteiro virá para cá, o mundo inteiro virá para cá. Como vai para Belém do Pará para ouvir óperas no grande teatro de ópera de Belém do Pará. Mas eu não sei, eu até, vocês me permitem uma expressão da minha terra, parece que em Campinas tem caveira de burro enterrada, viu? Nossa Senhora, a coisa não anda, a coisa não anda. São Paulo tem quase 90 teatros, Campinas tem um cinema reformado. Um cinema reformado. É de uma pobreza violenta para a área das artes em geral, entendeu? Que são uma parte da cultura. Então, meu querido vereador e demais presentes, a metrópole é um mosaico pluricultural. Ela não é só aquele de uma camada social. Então você vê, estão pichando, eu vim aqui também num debate sobre pichação de monumentos, também, já me chamaram para isso. Eu falei, mas lógico que vai pichar, só tem monumento homenageando o presidente, o grande escritor e o resto da população. Não tem monumento homenageando mais ninguém, entendeu? Não tem. Nós temos tantas outras coisas a serem homenageadas e isso não acontece. Então nós temos uma variedade de heranças culturais, um descaso total para com elas, até por ignorância, e uma orfandade que entre os jovens acaba sendo perigosa. Por quê? Aquele jovem que não faz parte das altas camadas sociais, econômicas, mas ele é filho de uma família mais humilde, que mora lá não sei aonde, lá naquele bairro longe, que leva quase 2 horas para chegar no centro. Aquele rapaz, ele não se sente dentro da sociedade, ele não se vê representado nela em nenhum momento. Então, ele é um órfão cultural. Ele é um órfão cultural. E esta orfandade faz com que ele seja presa fácil de proselitismos. É o proselitismo religioso, é o proselitismo político, é o proselitismo criminoso. É o proselitismo criminoso. Ele não se sente parte da sociedade, nem a família dele. Campinas teve um boom de imigração a partir dos anos 50 violento. Hoje nós temos o Brasil inteiro dentro da cidade de Campinas, representado aqui por segmentos. Tem gente do Piauí. Eu fui falar com um grupo da FUMEC. Uma diretora me convidou para falar e eu fui lá. Fui falar com o grupo da FUMEC, professoras que trabalham com alfabetização de adulto. Mulheres que vieram do Piauí, que vêm do Centro-Oeste, que não sabe nada da cultura local. Não é filho daqui, não é neto de Barão do Café. Entendeu? Mas é gente que trabalha, é gente que vive aqui, que contribui com a sociedade e que tem um patrimônio cultural fantástico para transmitir para nós. De tecelagem, muitas vezes, bordados tradicionais, né? A arte de fazer materiais com madeira. Então, nós temos artesãos fantásticos. A turma como é que chama?
a Folia de Reis, a turma de Folia de Reis. Mas não é só para valorizar a Folia de Reis. Lá em janeiro, aí vai, faz uma apresentaçãozinha, Folia de Reis, acabou, esquece o povo da Folia de Reis. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver conosco. Tem a ver conosco. E eles, na medida em que você vai valorizando o produtor da cultura, ele se transforma em agente histórico social. Ele se sente parte da sociedade. Ele se sente partícipe da construção de seu tempo. Ele resgata a autoestima. Porque ele sente que ele é participação da construção do seu tempo. Ele resgata a sua autoestima e identidade, seja ele de qualquer classe social. Então, nós precisamos dar isso para as muitas populações que estão em Campinas. Nós temos que valorizar. Aliás, eu já falei que esse espaço é bonito também, mas a Câmara Municipal, eu já falei quantas vezes ela podia fazer eventos trazendo gente para se apresentar. Faz uma área artística, de apresentações artísticas das várias comunidades de Campinas, né? Vai ser uma beleza para o povo ver. A Câmara Municipal não é a casa do povo? Então vamos trazer o povo para dançar, para cantar, para representar, para fazer. Nós temos que fazer isso, gente. Então, isso eu chamo de cidadania inclusiva. Esta é a verdadeira cidadania. Você só vira cidadão na medida em que você tem orgulho de participar da cultura do seu tempo. Você se sabe importante, né? E foi isso que aquele nosso ex-ministro da Cultura, né, quis dizer. Quando se tombava todas as coisas só importantes, ele era de uma cidade chamada, uma cidade humilde, como talvez a que eu nasci. Altinópolis, pequenininha, humilde. A dele chamava Triunfo, aonde ele nasceu, né? Ele chegou lá e falou: e Triunfo? Triunfo não tem patrimônio cultural? Não vale nada? Entendeu? O que nós estamos fazendo para valorizar o quê? Mas por quê? Então aí eu insisto naquilo que eu venho falando. Na medida em que nós valorizamos um tipo de patrimônio, tem um efeito político. Nós convalidamos o poder na mão de uma determinada camada social. Ela se acha com direito de ter hegemonia, porque nós valorizamos só aquele patrimônio cultural. Então, existe uma questão política importantíssima na questão da preservação do patrimônio cultural. Mas eu vim aqui para mostrar para vocês como houve gente que pensou assim e que já fez um trabalho magnífico e que eu quis estudar e conhecer no Canadá. Eu fui em 1995, eu li um artigo do professor Cyril Simard, arquiteto, urbanista, etnógrafo, pesquisador. Aliás, eu deixei ali livros dele sobre os índios iroqueses, grande pesquisador sobre os índios iroqueses e as tradições artesanais do Canadá. Cyril Simard, li um artigo dele, fiquei apaixonada pelo projeto dele. Fui até a embaixada do Canadá em Brasília, ainda estava na universidade, e fui lá e falei: escuta, não tem uma bolsa aí para um estágio para mim, para eu ir para a Universidade de Laval com o professor Cyril Simard? Ah, professora, tem, mas a senhora vai concorrer com outros. Mas lógico, eu não estou pedindo privilégios, eu estou querendo saber se tem a bolsa. Tem, então eu vou mandar um projeto do que eu quero fazer lá. Bom, ganhei primeiro lugar, me mandei para o Canadá. Fiquei lá
sob orientação do professor Cyril Simard, professor, doutor, livre docente da Universidade de Laval, e na época era coordenador dos bens culturais do estado do Quebec, porque a província lá é o estado, é a província do Quebec é como se fosse o estado de São Paulo, estado de Quebec, né? E fui ver o que ele está, o trabalho dele. Agora, esse projeto dele, Giovana, pode projetar para mim as imagens do Eco no Museu? Ele deu o nome de Eco no Museu. Econo de economia, museu de museologia. Nós vamos ver a Pathé-Thierry Saint-Gilles, que é o primeiro economuseu que ele criou. Hoje nós temos um réseau, uma rede. Eu voltei, quando que nós voltamos ao Canadá? Faz uns 4 anos, né? Eu voltei ao Canadá uns 4 anos atrás e vi como é que aquilo está espalhado. Aliás, vocês vão ver ali a rede inteirinha de economuseus para todo lado. E no Centro Histórico de Quebec, que estava abandonado, estava em crise total, e aí ele criou esse economuseu, que é o resgate das tradições artesanais de tradição francesa, de toda aquela região, tanto de Quebec como de Montreal, que é uma região toda de influência francesa, né? Ele me falou na época, professora, quando eu comecei esse projeto, o estado de Quebec, a província de Quebec não tinha mais nenhum representante no parlamento canadense. Nós não tínhamos um assento mais. Depois que eu comecei essa revitalização do artesanato tradicional francês em toda essa região e trouxe para Quebec, o centro de Quebec, o centro histórico de Quebec, para ser conhecido, para ser desenvolvido, o que aconteceu? Hoje nós temos já 5 cadeiras no parlamento canadense. E me disse o administrador do Museu da Civilização de Quebec, que foi criado para estimular o centro, a área central de Quebec. Criou-se o Museu da Civilização. Museu da Civilização. Eu estagiei lá. Um belo dia, o administrador do dinheiro, da parte administrativa do museu, me convidou para almoçar. Nós fomos almoçar num bistrozinho ali perto, debaixo até do museu. Ele me falou, não me esqueço disso. Ele disse, professora, eu não sou historiador, eu não sou sociólogo, eu não sou arquiteto, eu não sou arquiteto urbanista, eu não sou antropólogo, eu não sou sociólogo, eu sou administrador de empresas. Este Museu da Civilização de Quebec foi criado para ser o dínamo, aquele que vai dinamizar e fazer todo um trabalho de referências no centro da região de Quebec. Ele foi, e realmente, por exemplo, havia uma exposição, vamos imaginar, o casamento tradicional, casamento tradicional no século XIX ou no século, porque Quebec é de 1608, né? É a região mais antiga da América do Norte, com essa chegada dos franceses em 1608. É a região mais antiga. Eles chegaram, inclusive, pelo famoso rio São Lourenço, né? Saint Laurent. E aí, por exemplo, tinha uma exposição temporária no Museu da Civilização, o casamento em Quebec na segunda metade do século XIX. Vamos imaginar. De repente, você ia percorrer ali
os restaurantes, a Rue Champlain, que é uma rua que vai dar lá no porto, lá embaixo. Você vê a Rue Champlain, você vê a Praça Royale, né? La Place Royale, lá embaixo. O que você via? Você via o pessoal vestido a caráter, como o casamento do século XIX, entendeu? Conversando com os transeuntes, distribuindo material, entendeu? Fazendo uma interação com os transeuntes, né? Então, o Museu da Civilização, ele já tinha um papel, foi criado para isso. E me disse ao final do almoço o gerente administrativo lá, o diretor administrativo: professora, hoje, isso 1995, para cada dólar investido nesta área do patrimônio e aqui, nós estamos trazendo 8 dólares de fora. O turismo cultural explode o turismo cultural. E o que está trazendo mais divisas hoje para os países? Nós vamos na França. Aliás, eu falo que nós, colonos, temos sempre o desejo infinito de ir ver os nossos donos, né? Que é a Europa, né? Nós temos ainda o viés do colono, né? A gente fica doidinho para ir para a França, para ir para a Itália, para ir para cá, para a Europa. A Europa explorou a América adoidado, explorou a África adoidado, explorou a Europa, explorou a Ásia adoidado, e nós ficamos deslumbrados com a produção, né? Que eles conseguiram com a exploração, e nós aqui não conseguimos valorizar o nosso, vamos só valorizar o do outro. Então, ele começou então, para cada dólar voltavam 8 dólares. E aí, ele criou, o Cimar, ele criou esse Economuseu, que agora eu vou começar a mostrar para vocês. Esse senhor que está nessa fotografia era colega dele na Universidade de Laval, era do Departamento de Letras, Monsieur Savard, era do Departamento de Letras. E a família dele tinha uma livraria numa cidade pequenininha que tinha 2.000 habitantes. Aí o Cimar disse o seguinte: Savard, vamos... o Savard disse para ele: nós vamos fechar a livraria porque não vende nada, está muito ruim, está muito pobrezinha, a cidade também só 2.000 habitantes, não tem saída, os livros. O Cyril falou: você me deixa fazer a primeira experiência do Economuseu? Aliás, é patente americana. Se nós criarmos aqui, temos que pôr museu empresa, outro nome, porque Economuseu é patente canadense. Econo, de economia, museu, de museologia. É economia e proposta museológica associados para preservação das tradições culturais. E qual é a vantagem? Não é do Estado, não é da prefeitura, não é da federação, é do artesão. Ele é o dono do Economuseu, ou ele ou uma cooperativa de artesãos, entendeu? Então vamos imaginar que aqui em Campinas nós tenhamos muitas bordadeiras que fazem aquele bordado tradicional, aquelas franjas para toalhas de rosto tradicionais, bonitas, né? Nós podemos reunir todas elas numa associação ou num sindicato, numa associação, numa cooperativa, obrigada. Numa cooperativa, e a cooperativa faz o Economuseu. Como é que ele quer? A vantagem: ele preserva o saber acumulado através da explicitação do processo de produção.
Ele garante a continuidade do tipo através da documentação e da exposição às novas gerações. Ele valoriza o detentor da informação cultural através da comercialização do produto. Ele promove a identificação da cultura local para os próprios que vão fruir dela, que às vezes nem conhecem, nem sabem, nem valorizam, acham que é uma bobagem, entendeu? Começam a perceber que o conhecimento deles tem valor, é importante, né? E abre um novo mercado de trabalho, aumenta a circulação da riqueza no país, favorecendo a área de serviços básicos e estimula o turismo receptivo. Então eu vou mostrar para vocês a Papeterie Saint-Gilles. Papeterie é livraria. Saint-Gilles, que era uma do Messier Savard e que foi o primeiro economuseu que o Simar fez. Passa o próximo. Passa o próximo, por favor. Na TV só pega o microfone. Tá. Veja lá. Você entra, não precisa ser um grande prédio. É uma casa. É uma casa comum. Eles adaptam, então nós podemos ter vários economuseus em casas tombadas, entendeu? Em prédios tombados do centro. Nós podemos ter onde você vai, por exemplo, aqui o visitante fica lá vendo como é que ele faz a goma que vai virar o papel artesanal. Este papel artesanal é típico dessa região, ele era feito com a baba, não é de bananeira, não. É uma árvore parecida com a bananeira, que tem uma baba, que eles vão deixar, passa o próximo, eles imprimem numa prensa, eles têm põem para secar, as folhas que eles fazem com aquela baba do papel artesanal. Depois eles imprimem o que querem imprimir, deixam secar, ou seja, o visitante está vendo todo o processo. Eu falo, não tem nada a ver com feira de artesanato. Não tem nada a ver com feira de artesanato. Feira de artesanato é bobagem. O economuseu, ele mostra o processo da produção, que é o patrimônio que foi gerado naquela região. Então, passa o próximo. Aí ficam as gomas lá que vão virar papel, vai passando o próximo, aí você vai vendo, você vê tudo, vai vendo a prensa, passa o outro. As meninas, os escolares da cidade, vão lá, porque este papel artesanal, ele é famoso porque ele põe umas florzinhas no meio da região. É um papel artesanal que tem umas florzinhas da região. Então, as meninas da escola vão lá, a escola interage com o economuseu, vai lá para ver como as meninas ficam desfolhando aquilo que vai entrar na goma para virar o papel. E você vê aquilo. Aí os visitantes chegam aí, conhecem as prensas, onde se passa, o papel é prensado, etc. Vai passando. Aqui você tem seria um quarto da casa que eles fazem o centro de documentação. Um centro de documentação pequeno, com algumas fotos, livros, bibliografia. Você pode sentar na mesinha e ficar lendo sobre aquele papel artesanal, qual é a região que produz, quem fez, etc. Eu fiz um projeto uma vez para a cidade onde eu nasci, que tem muita doceira. Eu fiz um projeto para a doçaria tradicional de Altinópolis. O prefeito amou, só que era fim de mandato, ele não implantou e nunca mais ninguém implantou. É isso que acontece, é isso assim. Cada 4 anos muda o prefeito, entra outro, ele quer o projetinho dele, que está no bolso do colete, e o resto vai ficando para as calendas. Bom, aí
você senta ali. Eu pus, ao invés de pôr assim, eu pus um tipo de um quiosque, como tem no quiosque não, aquela máquina que tem nos bancos, que você digita e aí aparecia no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, já tinha há muito tempo. Você digita e sai a informação que você quer em 3 línguas. Se você tem ali, você pode pedir em inglês, em português ou em espanhol, entendeu? Então sai a informação, tudo sobre aquele papel artesanal, sobre tudo. Eu fiz isso para a doçaria tradicional de Hortinópolis, né? Mas não vingou. Vamos passar. Lá. Aí depois você tem numa outra sala, num outro lugar, você tem uma pequena exposição do que se faz também com o papel artesanal, que ele serve para você fazer também coisas como se fosse um papier-mâché. Aquelas, você amassa ele, você pode fazer figurinhas, pode fazer um mundo de coisa com o papel artesanal. Então você tem uma exposição do que você pode. Aí vai para frente. Aí olha o tamanhozinho da exposição. É pequena, é um quarto da casa, né? Mas bem tudo distribuído, feito direitinho, coisa. Aí você vai para a parte final. Lá, tem tudo que foi pintado, pintores que pintaram sobre o papel artesanal, aonde que o papel artesanal passa próximo. Você tem uma TV que passa um vídeo sobre toda a produção. O que você pode fazer com como é que se faz, como é que ele evolui, as pessoas sentam, olham, aí depois passa o outro, vão lá, escolhem, tem 1000 coisas para comprar, como se fosse na feira de artesanato, mas não é feira de artesanato. Você aqui tem outras saletas, passa o próximo, aí você sai com o produto que você quer e ele vem com uma fitinha marcada também com uma informação de pendurada, entendeu? Sobre o que é aquilo, qual é a região, qual é a coisa, qual é o grupo que faz, quem são os responsáveis. Então você começa a valorizar as pessoas que têm esse conhecimento, né? Então esse Eco no Museu, ele é fantástico e você pode fazer para tudo que você quiser. Só que primeiro você tem que fazer uma pesquisa. Campinas, como eu falei, é um mosaico de culturas. Você tem que, quem sabe, a ir na universidade, ver os trabalhos que já tem sobre determinados grupos, o que é que eles fazem, como é que eles fazem, se eles fazem isso, se eles fazem aquilo, e etc e tal. E depois você pensar em montar economuseus, né, numa área central. O que é que Quebec fez? Quebec passa por favor a Rue Champlain e a Place Royale. Aí, deixa eu ver. Não, aí está escrito o que é, com tudo. O Economuseu. Aqui. Olha a rua de 1608 em Quebec. É assim. Vem gente do mundo inteiro para conhecer. Vem gente do mundo inteiro. E aí você tem essas portas aí, como ele não pôs todos. Vocês vão ver lá que nós temos inúmeros economuseus, de todo tipo. Eu quero que vocês olhem aquelas folheterias ali, porque ali você vai ver um mundo de coisas que foram resgatadas, das tradições, né? Mas aí ele coloca-se alguns outros, entendeu? Na rua, nessas portas. Então você entra, por exemplo, numa delas tinha a produção tradicional do vidro. E vem as escolas,
e vem as professoras, e aí o fulano vai lá na forja, faz o vidro, põe o vidro e puxa, e mostra como era feito esse vidro, entendeu? Como ele é desenvolvido, e quem desenvolveu, e quem ainda faz isso, né? E o Economuseu é dirigido ou pelo próprio artista que faz, ou pela associação, a cooperativa, como eu já disse, né? E eles é que ganham com isso. E eles ganham, como eu disse, muito mais do que dinheiro. Eles ganham autoestima. Eles ganham, sentem-se partícipes da construção da cidade, né? E não só meia dúzia de pessoas que fica só citando com saudosismos algumas coisas e nada cresce. Ninguém conhece o que se faz lá na vila não sei o quê, lá no bairro tal, lá no bairro tal. Nós precisamos trazer isso para o centro. Nós precisamos mostrar para a cidade todo esse patrimônio cultural que nós temos na cidade, né? Nós temos que mostrar, e isso vai acabar sendo o grande atrativo e o grande ganha-pão para as pessoas que estão no meio. Então, eu coloquei aqui que a requalificação do centro não poderá acontecer somente com a criação de incentivos urbanísticos e fiscais. Para a reabilitação das edificações, que como é essa lei que veio aqui, parece que ela é um deslumbre, né? Para mim é uma coisinha desse tamanhozinho, não tem nada a ver. Aí, projetos de ação cultural é que serão capazes de levar o munícipe comum a sentir-se parte da cidade e a zelar por ela, e não ficar pichando. Quando eu vim aqui falar no debate sobre pichação, eu falei, picham aqueles que não se sentem parte do contexto. Não tenha dúvida, eu não sou daqui, ninguém liga para mim, então eu vou acabar com esse prédio aqui. O que vocês estão preservando isso aqui? Isso aqui não vale nada para mim. Perceberam? Então, nós temos que envolver as pessoas. Então, um projeto de requalificação do centro de Campinas, ele tem que ser uma coisa muito bem planejada, com muitas vertentes, né? E aí, você pôs a Rue Champlain, agora põe a Place Royale. Ah lá, a Place Royale é a primeira praça do norte do hemisfério norte-americano. É a mais antiga. Ela, Place Royale, essa igreja antiquíssima, né? Ela era originariamente de madeira, depois ela foi ela pegou fogo, porque pegava muito fogo, tudo que era de madeira pegava fogo, ela pegava fogo e no século XVII, quando ela queimou, o governo exigiu que fosse refeita em pedra. Então hoje ela é em pedra, está aí até hoje, desde o século XVIII. O casario típico da construção francesa, né? Pode passar a outra. Lá. Veja como é que fica essa Praça Royale todos os dias, principalmente no verão. No inverno também. Mas no verão ela se enche de gente. E naquelas portinhas todas, e agora eu vou falar uma coisa que você, como arquiteto e sabe das questões, vai... Como é que eles fizeram para colocar artesãos aí também? Eles pegaram o casario antigo e fizeram mais ou menos aquilo que o nosso Condepac está fazendo agora. A transferência do potencial construtivo. O morador daí, por assim dizer, recebeu
a transferência, o valor que teria a casa dele, para comprar uma outra em outro lugar, e deixou esta para ser exatamente um espaço, essa Place Royale, onde tem muitos artesãos de várias atividades, em várias atividades. Então nós temos muitos bens tombados no centro de Campinas, mesmo em prédios, nós podemos fazer isto. Entendeu? Em prédios pode-se fazer estes espaços onde a comunidade possa vir trabalhar, ganhar o seu sustento a partir, inclusive, do seu próprio patrimônio cultural, né? Não precisa virar bem frentista de posto, né? Eu costumo dizer que as pessoas vêm lá do Centro-Oeste, vêm lá do Nordeste, aqui encontram oportunidades pequenas para o parco conhecimento que tem. O que eles viram? Frentista de posto, né? Alguma coisa, vai encher pneu de carro, andar de moto, motoboy. Por quê? Mas eles têm patrimônio. Eles têm patrimônio. E nós temos que levantar isto e valorizar este patrimônio, né? Este patrimônio. Eu gostaria também porque assim eles vão ter eles vão se desenvolver. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês também que, além disso, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Produção, nós temos 30 minutos? Até por aí. Quanto tempo? Só para você equalizar o seu tempo aí, eu acho que mais 30 minutos, se não me engano, é isso? 25 minutos? Mais? 25 minutos. Tá bom, então, dá para eu acabar. Se você quiser focar em alguma... dá para acabar. Não vai dar para eu acabar. Bom, então eu disse assim, por exemplo, quando eu falei do Museu da Civilização, que ele é um motor que atua ali, o que eu proponho para Campinas? Por que não revitalizar os 2 museus do CCLA, que são preciosos e que ninguém vai porque não consegue subir aquela escada, agora que puseram um elevador, e que ninguém sabe que tem lá, que são museus preciosos. Nós temos lá o Museu de Carlos Gomes, nós temos o piano de Carlos Gomes, nós temos documentação, nós temos fotos, nós temos uma área só de quadros de grandes pintores de Campinas, né? Nós temos vários. Então nós tínhamos que revitalizar os 2 museus do CCLA, o da imagem e do som e o Museu de História Natural. E esses seriam também motivadores do movimento, porque eles sairiam para fora. Não é só para trazer as criancinhas da escola e ficar ouvindo lá a professora falar que é isso, que é isso que está dentro da estante. Não, eles têm que ter ação cultural externa, eles têm que se movimentar, né? Por exemplo, o que Quebec fazia? Todo fim de semana, eu fiquei lá 2 meses, todo fim de semana, era verão, mesmo assim eu usava blusa de manga comprida, porque um verão para nós meio frio. A fim de semana, um movimento total no centro, não é como aqui que fica deserto, o centro de Campinas. Não, movimento total, restaurantes bufando, a igreja catedral. Eu fui lá dentro assistir vídeo, fora de horário de missa, tem bancos,
A população senta no banco e vai assistir vídeos sobre a Quebec antiga, muito material que teria, por exemplo, no Museu da Imagem e do Som, poderia passar não só no próprio museu, aos fins de semana, mas dentro da catedral, em horários que não são de missa. Lá a catedral abre as portas e fazem. Depois... então nós podíamos ter isso, mas precisa revitalizar e fazer esses museus estarem modernizados, né? Porque estão em 1900 e bolinha, né? Com a parte da exposição, não é daquela forma que você faz. A gente sai de Campinas e vai a São Paulo ver o museu que trouxeram sobre Leonardo da Vinci. Quem não foi, né? Quem não foi na Avenida Paulista ver, eu levei os netos todos para ver Leonardo da Vinci, todas as invenções de da Vinci, as suas pinturas, etc. Por que não os museus de Campinas não fazerem um trabalho assim? Mas é preciso investimento. E aí é o que eu quero falar, que eu volto àquela conversa com o administrador do Museu da Civilização. Não precisa ser dinheiro da Secretaria de Cultura ou da Prefeitura. Vamos abordar empresários. Quem construiu um museu agora de 1000 lugares em Tancredo, na Bahia, foi L'Occitane. L'Occitane construiu um museu de 1000 lugares em Tancredo, não, como é que chama? Tancredo, não, Trancoso, em Trancoso, Bahia. Podem procurar no Google. Museu de 1000 lugares, L'Occitane. Outro dia, há algum tempo atrás, falei até com a Adriana, que também é ex-aluna minha, então eu tenho liberdade de falar às vezes. Adriana, pelo amor de Deus, você está indo a São Paulo para falar com empresários, para investir em Campinas. Vamos investir na área da cultura, vamos investir na área dos museus, vamos fazer um grande centro multimodal, Carlos Gomes, não só com grande teatro, mas com isso. Eu falei, Trancoso tem um teatro de 1000 lugares feito pela L'Occitane. Ah, professora, a gente vai ver, mas não sei se falou, se não falou, paciência. Tem um guarda-chuva. Agora, mas aqui fizeram o guarda-chuva. Agora, nós caímos de pau no Condepac em cima desse guarda-chuva. E o verde... O Sérgio Capone, eu, votamos todos contra. Não tem cabimento. É preciso, gente. Então, aqui eu falo e reforço a proposta desta frente parlamentar. Campinas tem que ter um escritório de planejamento a nível de Estado, que dê os rumos, para que cada prefeito que chegue não tire uma bolsinha do colete, ou vai lá um amiguinho dele, empresário, encosta a mão assim e fala, olha, seria bom você fazer isso aqui, né? Aí ele tem alguns benefícios, mas ele dá uns guarda-chuva, fica tudo na boa, né? Então, eu acho que nós temos que ter um escritório de planejamento permanente, a nível de Estado, não de governo, como Curitiba. Curitiba faz 60 anos que tem um escritório que vai dando a linha de desenvolvimento, né? Aliás, então, para eu não demorar muito mais, eu queria falar, em Campinas também, nós mostramos a Richamplain, com os imóveis, as oficinas artesanais. Em Campinas, como eu falei, nós temos imóveis tombados, né? O Largo do Rosário poderia, de repente, abrigar oficinas artesanais e economuseus. E nós faríamos a história do potencial construtivo.
Vamos ver, vamos pensar. Além disso, nós temos os museus de rua. Museus de rua. O que são museus de rua? Eu tenho insistido, por exemplo, no Condepac, para que quando a prefeitura empresta um prédio tombado para a Campinas Decor, por exemplo, emprestou um prédio tombado. A Campinas Decor vai arrumar o prédio, vai mudar o telhado, vai fazer isso, aquilo. Então, ela tem que reservar uma sala de entrada, que nós chamamos de sala de recepção e acolhimento. Aliás, acolhimento e interpretação. Naquela sala, eu vou entrar, eu não vou ver só o que a Campinas Decor quer me mostrar. Os ambientes, o banheiro, a sala, o quarto, a biblioteca, que o pessoal, os arquitetos e os decoradores querem me mostrar. Não, eu vou entrar e vou ter uma sala primeiro de acolhimento e interpretação do bem. Ou seja, eu vou entrar e obrigatoriamente eu vou ter que saber o que é aquilo, por que aquilo é tombado. Eu tenho que saber um pouco da história daquilo. Por que é um bem tombado? O que foi aquilo? Né? O que é o cutuca? Né? Por que aquilo é tombado? Né? Por que nós tombamos aquilo? Qual é o sentido? E aí você tem uma folheteria. Isso em Quebec você tinha a beça. Você entrava no centro de interpretação e acolhimento, você tinha folheteria para você ver o que foi aquilo, o que é aquele espaço, o que significa, quem morou ali, quem não morou. Então eu fiz um projetinho e dei para o ex-presidente do Condepac, para que seja obrigatório. Agora a Alexandra me falou: professora, mas não está sendo obrigatório, porque a Câmara tem que passar isso num decreto. Tem que votar um projeto, fazer um projeto de lei e votar e para virar decreto. Entendeu? Para ter essa sala, essa obrigatoriedade de quem pega o bem tombado. Isso é importantíssimo. E lá nós tínhamos muito. Nós temos, por exemplo, todo fim de semana, como eu estava dizendo, nos monumentos, se é um monumento de um poeta. Vamos imaginar que é um Fernando Pessoa, que nós teríamos, mas não temos aqui em Campinas, um poeta local. Você chega lá no fim de semana, tem alguém, tem um grupo, geralmente são escolas que colaboram. As escolas, as universidades colaboram e fazem uma espécie de uma teatralização no monumento. Aí as pessoas começam a descobrir o que é aquele monumento, por quê? Por que ele tem valor? Aqui em Campinas não. Até escrevi um artigo depois que o secretário quis botar uma grade ao redor, há uns anos atrás. O secretário queria botar uma grade ao redor dos monumentos para ninguém pichar. Eu escrevi um artigo dizendo que seria o fim da picada botar uma grade ao redor do monumento. Ele tinha que fazer isso que se chama animação cultural. Animação cultural permanente. Todo fim de semana, alunos da Unicamp, do Instituto de Artes, vão lá e fazem uma apresentação nas praças. Você envolve as escolas de primeiro grau, as escolas de segundo grau, as universidades, né? É um projeto envolvendo todo mundo. E o Conservatório Carlos Gomes manda um menino lá tocar violino, né? Fazer música nas praças, ao lado de monumentos. Se é um músico, ele vai tocar uma música, etc. Se é um poeta, ele vai declamar uma poesia. Então isso se chama animação cultural. Isso se faz em todo lugar do mundo. Eu estive na Noruega 14 dias. Eu vi trabalhos também, porque eu era conselheira do ICOM Brasil,
International Committee of Museum, e eu estive na Noruega, fiquei 14 dias em Stavanger, e em Oslo, etc. tal. Animação cultural em todo lugar. Eu fui à Holanda, animação cultural em todo lugar. Você encontra, você chega lá, tem o sujeito fazendo sapatinho de madeira na Holanda, mostrando como é que faz aquele sapato de madeira, entendeu? E assim, e uma série de coisas. Então nós temos que fazer. Agora eu pus aqui, além do museu de rua, que nós podemos pôr, por exemplo, painéis assim, em frente a algum lugar que tenha, por exemplo, como eu falei, ninguém sobe a escada para ir ao Museu de Carlos Gomes, mas ali em cima da calçada pode ter um museu de rua com 4 painéis falando, olha, lá em cima tem isso, etc e tal. Animação cultural, animação cultural. E nós temos, agora eu queria que você mostrasse também, Giovana, a fazenda, que agora eu queria eu queria mostrar uma fazenda, museus ao ar livre, fazenda tradicional na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Põe isso, veja o estacionamento desse museu ao ar livre, que eu sugeri que ali, aquelas 2 fazendas que vão ficar nas fraldas do RIDS, ali da Unicamp, aquelas 2 fazendas podem virar museus ao ar livre. Este mostra uma fazenda tradicional que fica entre o Canadá e os Estados Unidos. É isso que eu falei para você que seria interessante naquelas 2 fazendas que vão ficar na franja ali do RIBS, né? Olha lá, o que eles fazem? Eles fazem um museu ao ar livre, aonde eles vão mostrar toda a prática tradicional na fazenda. Você viu o estacionamento, vai passando. Aí você vai lá e vê como é que era que se fazia, como é que se arava a terra. Tem o pessoal todo fantasiado de acordo com a época que está mostrando. Aí, aqui, como é que aonde se plantava, qual era o tipo de verduras que se plantavam naquela época. Vai passando outra. Aí, como é que o ferreiro fazia, como é que era o lugar do ferreiro, aonde ele fazia o que na forja, para as necessidades da fazenda, para os cavalos, etc. Vai passando. Aí você vai ver também como se armazenava o feno para a comida dos animais nas fazendas. Vai passando. Aí esse daí foi interessantíssimo. O fogãozinho da época e o café. A senhorinha serve o café para você, você toma o cafezinho feito no fogão tradicional e você come também. Ela mostra a prática, como é que se fazia a manteiga na época, como é que era a fabricação da manteiga, né, que se fazia na época, a decoração. Vai passando. Aí você, tudo se vende. Tudo se vende. E o fazendeiro vai lucrar com isso. Aqui, ele vai lucrar com isso. Tudo se vende, só que se vende com um conteúdo informativo. É diferente, como eu falei, de uma feira de artesanato. Você tem que ter o conteúdo informativo e valorizar o produtor. Aí você vai lá, você compra queijo, você compra manteiga, vai passando. Aqui mostra a senhora vestida com o vestuário da época, mostra que a fazenda era autossustentável. Ela tinha de tudo. Porque ninguém ia na cidade, não tinha cidade, então ela tinha costureira, tinha o ateliê de costura, entendeu? Então ali o ateliê de costura, ela mostra como é que ela fazia os tecidos, etc e tal. Vai passando.
Aí também você vai ver como é que na casa senhorial, como eram as camas, como é que era, você visita, vê tudo, onde se penduravam as roupas, as toalhas, vai passando. Aí você entra também, aí a escola. A escola, a professora, eu entrei na escola. A professora está vestida a caráter, inclusive com a palmatória, que usava na época, né? Passa lá. Ah lá, a professora e menininhos das escolas próximas, locais, que participam, vão lá fazer parte dessa teatralização, entendeu? Mas ao mesmo tempo estão aprendendo, estão aprendendo de uma forma agradável, vai passando. Aí tem o balanço, a hora do recreio, as crianças sentadas em roda, cantando canções da época, vai passando. Acabou, esse acabou. Agora então, e aí esta também é uma fazenda tradicional, agora passa o museu. O Museu dos Índios Iroqueses. Os índios iroqueses são nativos daquela região. Aliás, os franceses tiveram muitos problemas com os índios iroqueses, porque eles eram violentos. Hoje, os índios iroqueses, sabe onde moram em Quebec? Na Nova Campinas de Quebec. Porque eles são detentores das patentes de caiaque e de raquete para andar na neve. Eles são os detentores de patentes a nível mundial. Vivem muitíssimo bem, enquanto os nossos coitados estão morrendo e ficando bêbados, vendendo um cestinho aqui, outro acolá numa estrada, entendeu? Porque nós não valorizamos a produção deles. Nós não valorizamos, assim como não valorizamos do negro, não valorizamos do indígena, não valorizamos de nada. Só valorizamos dos grandes nomes nacionais, né? Então quando eu estava no Condefat, eu falei para vocês que eu cheguei com esse meu livro e botei na frente, eles tremeram. Por quê? Porque só se tombava fazendas tradicionais de café, só se tombava prédio neoclássico, barroco, adobe, que tivesse adobe ou taipa, etc e tal, só isso, né? Ou neoclássico, barroco, etc e tal, só isso que se tombava, né? E fazendas tradicionais, etc. Tal. Não se tombava mais nada. Quando eu cheguei com brinquedos e brincadeiras, que eu fiz de propósito até, para questionar tudo aquilo, eu organizei esse projeto, porque eu sabia, porque eu sempre tive certeza que a lúdica infantil é substancial à evolução do Homo sapiens sapiens, né? Porque também eu estudei muito a paleontologia humana, né? Fui até professora de paleontologia humana. E então, eu sei da importância das brincadeiras lúdicas da infância para o desenvolvimento integral da espécie Homo sapiens. A criança não pode deixar de brincar. Ela tem de brincar livremente, espontaneamente. E aí, vereador, eu termino dizendo o seguinte: além disso tudo que eu já falei, nós temos que ter parques e jardins devidamente organizados, policiados, próprios, onde a população possa ir com os seus filhos, para os seus filhos brincarem de forma coletiva, espontânea. Nós fomos tirados da rua. A rua é o maior espaço de socialização dos Homo sapiens. Sempre foi. A cidade surgiu nas grandes feiras medievais, né? E também nas comunidades episcopais. Nós precisamos nos comunicar. Nós estamos tendo 1000 problemas porque não nos comunicamos.
Eu não sei quem é o meu vizinho do lado, nem o outro, nem o da frente, porque ninguém mais sai de casa, ninguém conversa com o vizinho, ninguém sabe do que se trata, entendeu? Nós ficamos o dia inteiro mandando mensagem, o dia inteirinho, todo mundo está enlouquecido. No Facebook, no Instagram, não sei o que lá. Por quê? Porque nós precisamos de comunicação. E nós não sabemos, não podemos mais sair na rua. Nós não vamos numa praça. Nós não saímos com os nossos filhos. Nós não conhecemos um vizinho. O carro e o bandido nos expulsaram da rua. O carro e o bandido nos expulsaram do espaço público. Ou nós recuperamos. Ou nós recuperamos esse espaço público, ou nós vamos morrer comendo como é que chama? O iPhone. Nós vamos morrer comendo o iPhone. Em universidades, eu vivenciei isso. O departamento de cá não sabe o que o departamento de cá está fazendo. As pessoas não se falam. Se falam. Olha lá, minha colega da Unicamp. Ninguém conversa com ninguém. Nós estamos isolados. Nós precisamos recuperar o espaço público. É onde nós viramos gente. É onde nós somos verdadeiramente humanos. Então eu termino dizendo, eu acho que é a última vez que eu venho aqui nessa Câmara para falar mais uma vez sobre a importância disso. Eu acho que nós precisamos constituir grupos na cidade. O grupo tem que se chamar A Cidade é Nossa. A cidade é nossa. Vamos vestir não a bandeira nacional aqui o dia inteiro, mas vamos vestir a bandeira de Campinas. Vamos, a cidade é nossa. Nós queremos opinar. Esta Câmara Municipal é o espaço do povo. Eu quero que as pessoas venham aqui conhecer as coisas que existem em Campinas, para que as pessoas se assenhorem da cidade. E nós não fiquemos esperando que uma secretaria de planejamento, que aliás ela se acha sempre a dona do pedaço, né? Só a secretaria do planejamento é que é boa. Quando foi para o plano diretor da cidade, eu participei, fui no Salão Vermelho. Um dia eu me levantei, posso falar? Pode. Eu estou esperando aqui, eu já vim 3 dias aqui, eu não vi nenhuma pessoa do Condepac aqui, nenhuma pessoa da Secretaria de Cultura. Será que só a Secretaria do Planejamento que sabe o que vale, o que é importante para a cidade? Não. É preciso que as secretarias também falem entre si. Secretaria de Cultura é uma secretaria desprestigiada no contexto das secretarias do Executivo. Sempre foi. Sempre foi. Hoje a Alexandra falou, professora, agora está mudando. Eu estou participando de todas as reuniões. Eu sou convidada em todas as reuniões. Mas no plano diretor, eu precisei ir lá na frente e falar, escuta, mas o que é? Secretaria de Cultura não vai. Aí encomenda um projeto para uma empresa de São Paulo, paga uma nota, que não conhece nada da cidade, que eu li o projeto da empresa de São Paulo. Tudo copiado de livro. Tudo copiado de livro. Entendeu? Cobra uma nota e a cidade mesmo não tem voz, que nós nem participamos daquilo, não somos nem convidados para participar. Então, vereador, fica aqui o meu apelo para que nós valorizemos a cultura, mas como ela deve ser, né? Não a cultura sinônimo de arte só, né? E vamos ver se Campinas diversifica os seus monumentos, né? E se também as pessoas escrevam
ponham nos jornais assuntos que digam respeito à cidade, à cultura, à diversidade cultural da própria Campinas, entendeu? Eu já estou cansada de ver artigo falando só sobre os grandes escritores, né? Tudo bem, é importante ler Dostoiévski hoje, sim, é importante ler os clássicos, mas nós temos que também saber o que acontece na nossa cidade, nos bairros e o que é importante. Muito obrigada, desculpe se me alonguei demais. Professora, que falar, né, depois de tudo isso? Bom, você despejou aí uma história, né? Uma história de conhecimento de Campinas, uma pincelada do potencial que nós temos de falar de história de Campinas. Fez um paralelo aí com o que aconteceu no Canadá. Conheço pessoalmente o Quebec, já fui várias vezes lá. E assim, a gente se sente um nada quando a gente vai para um lugar como aquele e compara com a estrutura que nós temos, né? Não que a gente não tenha a mesma história, nós temos, mas não temos a estrutura para mostrar e integrar a população com essa história toda e com essa riqueza. Como você bem disse, falta para a gente um instrumento para a gente ter isso no longo prazo, né? Independente do trabalho que a secretária Alexandre esteja fazendo, todo o esforço que ela empenha, ela dura mais alguns anos e depois entra um outro que não vai seguir uma linha e que também não conversa com a cidade como um todo, né? Como você mesmo disse, uma secretaria não fala com a outra. Nós temos muitas prefeituras dentro de uma prefeitura só, onde elas não se comunicam e o que é pior, não tem um plano de estado, né? O estado que a gente fala é plano de cidade. No seu sentido maior, ou seja, não existe nenhum prefeito com essa visão de estadista que tenha coragem de implantar esse instrumento ou essa estrutura dentro da prefeitura ou fora dela que seja, como Curitiba é um dos maiores exemplos que a gente tem, onde essa estrutura existe e não é só os urbanistas que vão falar sobre a cidade e ditar o norte para ela, mas todas, incluindo a cultura, têm um papel fundamental, né? Então, todas as áreas, cultura, planejamento, saúde, assistência, enfim, todas elas têm a sua importância, né? Nós vivemos numa sociedade hiper complexa, que muda de uma velocidade espantosa e com toda a globalização que existe no mundo, nós temos o desafio de preservar essas bases, essas raízes que estão se perdendo cada vez mais. E aí, por sermos um país subdesenvolvido e economicamente instável, a gente precariza muito mais ainda essa estrutura que nós não temos, né? Então, essa questão da valorização passa por uma educação que vem das bases. Infelizmente, somente uma parcela da população é detentora desse conhecimento, dessa história. A maioria passa à margem de tudo isso, como você bem colocou, mas que vai, apesar de não ter esse conhecimento dela, ela tem a sua cultura própria que desenvolve com a sua vivência, seja nas favelas, seja nas periferias, seja de onde elas trouxeram para imigrar para a nossa cidade, enfim. A Frente Parlamentar ela foi criada com esse desafio de ser o embrião para provocar novamente esse debate que já foi colocado aqui durante... Você colocou aqui 2003 e já aconteceu muitas épocas em diferentes governos. O Toninho, que foi nosso querido arquiteto, prefeito, que tentou empreender essa ideia, fisicamente falando, estruturalmente falando, não conseguiu, porque sabemos o motivo. Então aqui cabe a gente, enquanto frente parlamentar, que pode durar não só os 2 anos de mandato que nós temos, mas ela pode continuar, seja se eu estiver aqui no próximo mandato ou não, na mão de qualquer outro vereador. Então ela é um instrumento perene que pode, diferentemente das comissões da casa que duram apenas 6 meses para tratar de um tema específico, a frente ela tem essa característica de ser perene, então ela pode ter uma continuidade e a gente espera que
o futuro prefeito dessa cidade compra essa ideia e a gente cria essa estrutura para valorizar todos os braços importantes para a cidade, sendo que a cultura tem papel fundamental nisso, né? Para a gente resgatar essa autoestima e a gente aprender com os bons exemplos do mundo, como o Quebec e outros, que a gente tem uma população, um povo que realmente valoriza a sua cultura e explora essa cultura economicamente, e ela é um papel importantíssimo no desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, do nosso país. Agradeço muito, tenho certeza que tinha muito mais para falar, né? Mas é muito complicado, esse tal de tempo aí está cada vez mais curto, né? Eu quero agradecer muito a presença de todos que estiveram aqui, porque a gente sabe a dificuldade de estar aqui no meio de uma semana, né? Até no WhatsApp é difícil, né, da gente encontrar as pessoas. No próprio iPhone é difícil, quanto mais fisicamente, né? Então esse é o grande desafio nosso hoje. O tempo hoje, como diz o americano que você não gosta de falar, o time is money, né? É uma realidade, infelizmente. Então, muito obrigado. Obrigado ao cerimonial da casa que nos auxiliou. E seguimos aí, quem ainda não faz parte dos grupos da Frente Parlamentar, se inscrevam, temos um canal no YouTube e a gente vai continuando, temos grupos temáticos, a gente pode abrir, viu, Regina, você pode abrir um subgrupo lá da Frente Parlamentar para falar de cultura, para falar dessas suas ideias, convidar mais pessoas e a gente difundir. Tá bom? Qual é a duração da Frente Parlamentar? A frente tem mais 2 anos, que cabe, como eu fui o proponente dela, mais 2 anos para terminar o meu mandato. Não sei o que vai acontecer comigo, mas independente de eu ser reeleito ou não, alguém próximo mandato pode continuar com a Frente Parlamentar. Então e ela então tem essa característica. Sim, então com isso eu já falo para aqueles que estão aqui presentes, se nós podíamos pensar num grupo, num subgrupo da Frente Parlamentar para começar a discutir essas coisas, né? Vamos, olha, quem estiver, a Olguinha está lá, e quem estiver interessado, vamos, eu tenho meu e-mail, reg3mar, o numeral 3, mar de Márcia, reg 3 mar de Márcia @gmail.com. Quem estiver interessado, vamos fazer um subgrupo e vamos começar a trabalhar isso aí, ok? Vamos juntar mais gente, tá bem? Obrigada. E como lá atrás já disseram para você, a Câmara é do povo e a Frente Parlamentar é de vocês, é sua, e usem a busca. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Regina. Querido, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E antes de encerrar, então, a transmissão da reunião da Frente Parlamentar, eu converso com o presidente da Frente, o vereador Paulo Gaspar, que já está aqui do meu lado para fazer um resumo de tudo que foi falado esta tarde, né, vereador? Eu queria que o senhor fizesse um balanço aí bem positivo. Professora Regina, antropóloga, tem um conhecimento vasto aí sobre como você integra a cultura com o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Ela tem uma vivência grande dentro de Campinas, ela faz parte do CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, e a Frente Parlamentar tem essa função de escutar várias frentes, várias ideias diferentes e juntar todas elas no sentido de trazer o desenvolvimento para Campinas. Na questão da legislação urbana também é um tema que vem de encontro com aquela nossa ideia de ter um escritório de planejamento para Campinas, onde esse escritório ele integra todas as áreas, no caso de hoje a cultura como um papel principal para ser uma mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então hoje a cultura está totalmente esquecida, não só em Campinas como no Brasil, né? A gente tem prioridades que são mais emergenciais do que a cultura e ela acaba ficando
de escanteio, né? Então a gente veio resgatar essa importância da gente de resgatar essa cultura e por enquanto tá na promessa, né? E o papel da frente é fazer a provocação desse debate para começar a pensar nisso e criar essa estrutura. Vereador, lembrar que a população está convidada a participar de todo esse debate, né? Com certeza, quem não puder fisicamente estar aqui, a gente tem um canal no YouTube da Frente Parlamentar e temos os grupos do WhatsApp onde a gente pode interagir. Então, fica o convite para todo mundo participar. Vereador, muito obrigada, viu, por falar com a gente ao final dessa reunião. Eu que agradeço. Até a próxima.